Olá pessoal, Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho, e hoje eu vou falar de um tema que gera muito questionamento e conceitos errados: prótese total de joelho. Hoje eu estou determinado a mostrar para você nesse vídeo, primeiro, como que é essa cirurgia que a maioria das pessoas desconhece, tá? Pelo menos o básico dela. Depois, provar para você que essa cirurgia não é ruim, como muitos por aí imaginam e alguns até já te disseram, tá certo? Vamos acompanhar o vídeo para vocês entenderem melhor e verem que existe um monte de conceito errado aí pela rua circulando. Bom, para começar eu vou explicar por que eu resolvi fazer esse vídeo. Primeiro porque realmente tem uma demanda muito grande e eu observo nas minhas consultas que muitos pacientes não têm a menor ideia de como é essa cirurgia. Digo mais, muitos profissionais de saúde não sabem como ela é, tá? Colegas não especialistas também não têm muita ideia de como ela é. E isso ficou evidenciado e partiu dos próprios pacientes e da própria população. Recentemente eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais pedindo para os pacientes sugerirem temas para os vídeos. E muitos pacientes me pediram: Inácio, fala um pouco mais de joelho, você fala bastante de quadril, fala mais de joelho. E dentre esses que pediram para falar de joelho, vários fala a respeito de prótese de joelho, porque é a cirurgia que propuseram para mim e eu tô com medo de fazer. Ou é a cirurgia que propuseram para mim mas me disseram, eu fiquei sabendo que ela é ruim. Tá? Isso motivou. Então a gente vai tentar sanar as dúvidas e atender aos pedidos de vocês aí que me pediram para falar um pouquinho mais de joelho, nesse vídeo especificamente de prótese de joelho. Vamos começar explicando basicamente quando que é indicada a cirurgia e como que ela é, tá? Porque daí já começam alguns conceitos errados. Então, a prótese total de joelho é indicada em casos de doença muito avançada. Qual doença? Pode ser uma osteonecrose do joelho e uma osteoartrose do joelho ou uma artrite inflamatória decorrente de doenças reumatológicas que estão no estágio muito avançado. A maior frequência são os pacientes de artrose avançada e artrite avançada, tá? Isso é a maioria dos pacientes. E qual o momento de indicar essa cirurgia? Na hora que o paciente está com muita limitação da qualidade de vida e dor que não é resolvível por meios mais simples. Ou seja, como sempre, todos os momentos que a gente discute aqui, cirurgias que a gente discute aqui, tem que ter sido tentada outras medidas antes para se chegar numa indicação cirúrgica. Quando essas medidas anteriores falharam e não foram capazes de trazer alívio e melhora da vida para esse paciente, a prótese total de joelho é uma das indicações e a cada caso vai ter que ser discutido para ver se ela é a melhor indicação, certo? E como que ela é feita? Muitos pacientes, quando eu explico aqui no consultório como é que funciona, mostro a prótese para eles pegarem na prótese e verem como é que é, muitos me dizem: nossa, Inácio, eu não tinha a menor ideia que era assim. Para mim, quando falavam prótese de joelho, que ia substituir o joelho, trocar o joelho, eu achava que ia arrancar o joelho, jogar fora e botar um joelho novo, robótico, tá? E não é bem isso, não é nada disso na verdade. Vou mostrar para vocês entenderem. Para vocês terem uma ideia, vamos usar aqui os nossos modelinhos que eu uso várias vezes para vocês entenderem mais fácil. Então vamos partir do pressuposto que esse aqui, por exemplo, seria um joelho saudável, vamos dizer. Ele não está completo, claro, aqui está sem os músculos, sem os tendões, porque é um modelo, tá? Ele está com os principais ligamentos laterais, os meniscos aqui no meio e em azulzinho, bonitinho, uma cartilagem nova, legal. Esse é um joelho bom. O que a artrose faz com esse joelho? Transforma ele num joelho assim, com a cartilagem toda gasta, aquela cartilagem azulzinha, lisinha, brilhante, vira isso aqui, essa cartilagem toda carcomida, como alguns pacientes dizem,
com o osso machucado, morto, tá? Essa cartilagem gasta toda e fica em contato osso com osso. Os meniscos ficam todos machucados, os ligamentos perdem a sua função, o que faz a perna ficar torta, o que faz o joelho ficar frouxo e a gente perder a confiança, parece que a perna vai falhar. É isso que os pacientes relatam aqui. Além das deformidades ósseas, essa deformidade aqui, esses bicos de papagaio que ficam no joelho, que geram dor e geram mais deformidade e mais lesão nos nossos ligamentos. Tá bom? Então esse é um joelho, um modelo de joelho com uma artrose grave. O que nós temos que fazer para esse joelho? Substituir a parte que está ruim e somente a parte que está ruim, certo? Que são as cartilagens de revestimento debaixo da tíbia, que é o osso da canela, e de cima do fêmur. Somente as cartilagens, o osso, todo o osso, ligamento, estruturas musculares ao redor, isso tudo tem que se manter íntegro. Assim como na prótese de quadril, é o que eu já expliquei para vocês em outros vídeos, eu dependo de uma estrutura óssea e muscular íntegra e de preservá-la o máximo possível na minha cirurgia para ter uma cirurgia de sucesso. A gente só retira quando vai fazer uma prótese o que na verdade já não está funcionando, o que já está estragado. Ninguém mexe em nada bom do que está na articulação para colocar algo artificial, para substituir por uma superfície de atrito, uma cartilagem artificial. É daí que partem então os princípios mais importantes de uma cirurgia minimamente invasiva. Tá? Alguns dos princípios são esses. Quanto menos agressão eu fizer aos tecidos saudáveis, melhor o resultado. E a gente tem aquele joelho gasto lá. Como é que ele vai ficar com a prótese? Outro modelinho aqui para vocês entenderem. Aquela parte de baixo, a tíbia, o osso da canela que eu mostrei que estava gasta, vai acontecer isso aqui. Então, a gente tira uma lâmina de osso daqui de cima, que na verdade é um osso já gasto e machucado pela artrose. Para vocês terem uma ideia desse modelo aqui que eu preparei, saiu isso aqui, ó. Olha a espessura de osso que sai. É quase nada, tá? E isso aqui a gente tem que imaginar que seria um osso doente, uma cartilagem gasta. E coloca essa bandeja metálica para substituir, olha aqui como é que ela é, a base da tíbia, certo? Na parte de cima do fêmur, a mesma coisa. A gente somente tirou, desgastou aquela cartilagem gasta, tá? Tirou o restinho dela até encontrar um osso bom, vivo, e substituiu por uma cartilagem metálica. Espero que vocês consigam ver, circundando o osso. Então são pequenos cortes, o suficiente para encaixar essa porção de cartilagem metálica, vamos dizer assim, tá? Ninguém mexe no osso bom, ele se mantém. Isso aqui substitui aquela cartilagem lá de frente, assim. Então dá a impressão dela ser muito grande, enorme, de substituir o joelho inteiro, mas não. Quando você vê de lado, você vê que é uma camada só, tá? De frente parece uma coisa grande. E esses duas partes do joelho vão se articular entre si com esse polietileno, esse plástico especial entre eles, fazendo o papel, vamos dizer assim, dos meniscos que a gente tirou o restinho deles na cirurgia porque eles estavam machucados. E aqui eu tenho um joelho que funciona e dobra e faz todos os movimentos de um joelho sadio. Isso é importante. Toda vez que nós colocamos uma prótese, seja de quadril, de joelho, nós conseguimos atingir resultados e nós objetivamos isso próximos de uma articulação normal, uma articulação não doente. Fica idêntico? Obviamente não, tá? Mas fica muito superior
aquela articulação que estava toda tomada pelo processo de doença, de lesão, da artrose, da artrite ou da osteonecrose. Entenderam como é que funciona mais ou menos a cirurgia? Tá bom, e como que eu vou fazer para conseguir tentar mostrar para vocês que essa cirurgia não é ruim, não é perigosa, como muitos imaginam, tá? Primeiro, da onde que vem essa ideia de que é uma cirurgia ruim? De dois aspectos, especialmente, vamos dizer assim. Primeiro, de um aspecto maior, que é o desconhecimento. Então, tudo que a gente faz aqui no canal é para isso, levar conhecimento para vocês, para que vocês saibam a realidade das coisas e não fiquem com ideias erradas que vocês ouviram, às vezes, na esquina do vizinho ou de alguém que teve uma experiência ruim, infelizmente que isso acontece, mas vocês assumirem isso como verdade. Aqui nós estamos levando informações científicas, de uma maneira que vocês consigam entender. Então, muito dessa ideia de que a prótese de joelho é uma cirurgia ruim vem de uma porcentagem de pacientes que fica insatisfeito com o resultado da cirurgia. Que no caso do joelho, isso é em torno de 20% na literatura geral. Porém, isso vem de muitas décadas, esses resultados. E tem se evoluído muito atualmente. Em que sentido? As próteses têm evoluído, os desenhos das próteses, o material daquele polietileno especial, por exemplo, tem evoluído e, mais do que tudo, o nosso conhecimento tem evoluído. Nós temos aprendido a entender melhor por que alguns pacientes, esses 20%, ficavam insatisfeitos com a cirurgia. E a gente tem visto cada vez mais que não são questões diretamente relacionadas à cirurgia, tá? São questões muito mais da relação médico-paciente, de uma boa conversa, de compreensão e muitas vezes questões pessoais dos pacientes que envolvem, às vezes, um estado psicológico, como a presença de depressão, de ansiedade, tá? E às vezes um desconhecimento completo, uma expectativa além do que a cirurgia realmente pode oferecer. Isso só pode ser esclarecido após conversar com o seu médico. Para exemplificar isso, eu vou citar alguns trabalhos aqui muito relevantes nessa linha de tudo isso que eu falei, da evolução das próteses, de como tatear e o que a gente pode dar de perspectiva hoje em relação à durabilidade de uma prótese dessa, e da análise desses fatores que podem trazer insatisfação para os pacientes. Para vocês terem uma ideia, é tão importante essa questão, essa noção de escolher o paciente ideal, vamos dizer assim, para uma cirurgia, o candidato que vai se satisfazer com a cirurgia de joelho, que hoje nós temos vários trabalhos mostrando modelos, questionários que tentam predizer se aquele paciente é um paciente que tem uma chance maior ou menor de ficar satisfeito com a cirurgia de prótese. Existem modelos prontos disso, baseado no perfil do paciente, em algumas perguntas específicas. A gente pode dizer, você é um paciente que tem uma chance grande de talvez não se satisfazer com essa cirurgia. Você quer mesmo assim? Não quer dizer que não vai fazer, se o paciente desejar e for a única solução, mas ele tem que estar ciente que talvez ele não seja o melhor candidato. É tão importante essa questão da conversa que esse trabalho aqui é um trabalho que está sendo conduzido ainda, mas que ele é fantástico, em que ele está avaliando o quê? Simplesmente no pré-operatório, comparando dois modelos de orientação ao paciente. Uma educação pré-operatória convencional, que infelizmente a gente vê que muitos cirurgiões nem fazem, nem se preocupam com isso, com esse modelo que eles propuseram nesse trabalho, que é também um modelo de adequar expectativas do paciente, tá? E como eu falei, esse estudo ainda está correndo, mas os resultados preliminares, eles citam que somente com isso, a cirurgia, a técnica, o grupo de cirurgiões, o modelo da prótese é a mesma coisa. Só modificou a maneira como você abordou o paciente antes da cirurgia e adequou as expectativas dele àquele procedimento. Somente com essa medida
está se melhorando, se observando uma melhora no índice de satisfação dos pacientes no pós-operatório. Tamanha a importância da conversa pré-operatória, na qualidade do resultado que a gente vai encontrar após a cirurgia. Então é bom vocês irem vendo, como eu repito muitas vezes aqui, que cirurgia não é só operar, é ir lá na hora do centro cirúrgico. A cirurgia começa muito antes, no consultório, no esclarecimento, na conversa com o paciente, com a família, no retorno, em tirar as dúvidas. Isso tudo faz parte de um bom resultado cirúrgico lá na frente. Em relação a novos modelos, a gente tem algumas marcas trazendo modificações pequenas de modelos clássicos que já tiveram bons resultados na literatura, mas que essas pequenas modificações já têm mostrado em trabalhos preliminares de curto prazo, de 5 anos de duração mais ou menos, a gente considera isso curto, uma melhora da função, joelhos que antes dobravam no pós-operatório 100 graus, 110, hoje tem chegado a 130, 140, tá? Uma melhora da satisfação imediata do paciente após a cirurgia, com menos dor e especialmente uma recuperação mais rápida dessa cirurgia. Várias marcas têm modelos nesse sentido. Um outro avanço interessante é a infusão, na hora de fabricar aquele polietileno que eu mostrei para vocês, da vitamina E. A vitamina E é um antioxidante potente e quando eles misturam ela na hora de fabricar aquele plástico, aquele polietileno, isso tem reduzido muito o desgaste do plástico depois da cirurgia feita. Em laboratório, só a adição dessa vitamina de uma quantidade específica no polietileno reduziu 2,5 vezes o desgaste que um plástico convencional tinha. Então tem surgido algumas evoluções tecnológicas aí que têm favorecido os resultados da cirurgia. Outras evoluções, hoje nós temos marcas que fazem próteses próprias para aquele paciente, com o mesmo desenho do que era o joelho dele. Nós temos marcas que fazem moldes daquele próprio paciente para que a prótese que a gente tem encaixe de maneira mais real. Então tem várias coisas surgindo. Em relação à durabilidade, que é o que interessa muito para a gente, que muitos pacientes questionam, esse trabalho aqui é fantástico, porque é um trabalho, primeiro, de um grupo muito sério. Os ingleses se preocupam muito com custo em saúde, com qualidade da saúde e o que vale a pena a gente investir em modificações. Esse estudo saiu esse ano, é um estudo muito recente, em revista que é das mais respeitadas no mundo, que é o The Lancet. E ele fez o quê? Ele avaliou muitos trabalhos, fez uma revisão sistemática da literatura e somente trabalhos em que tinham uma avaliação de durabilidade das próteses de joelho superior a 15 anos. Com base nesses resultados desses trabalhos, um modelo matemático tentou estimar, prever qual a durabilidade média dessas próteses em períodos de tempo determinado. E olha que interessante, com esse modelo de um trabalho de um grupo sério, baseado em 15 anos de resultado, eles encontraram que a estimativa de durabilidade da prótese de joelho é que em 25 anos de pós-operatório, 82% dessas próteses ainda estejam funcionando bem. Isso é muito relevante. Claro que não é uma coisa que já foi comprovada, já se viu os 25 anos, mas ela foi baseada em 15 anos de estudos prévios e modelos matemáticos sérios. Então isso é muito animador para a gente. E voltando para a questão da satisfação, este outro trabalhinho aqui é um trabalho também, uma revisão sistemática que juntou vários trabalhos da literatura. O total de pacientes, juntando tudo isso, dava quase 96 mil próteses de joelho colocadas para avaliar satisfação dos pacientes. E ele encontrou mais ou menos a média que quase todos os trabalhos encontram, que esse índice de satisfação oscilava de 80% até 100% de satisfação. Por que essa variação tão grande? E aí entra aqueles fatores que eu comentei com vocês no início e fatores que eu discuto muito bem em um outro vídeo aqui do canal, que quem não assistiu vale a pena assistir, que chama Insatisfação após a cirurgia, causas e como evitar. Tá? Nesse vídeo eu discuto muito essas causas, mas basicamente, na minha visão, os trabalhos que encontram, os casos, os pacientes que ficam mais insatisfeitos, eles estão basicamente em 3 grupos.
Primeiro grupo são pacientes em que o diagnóstico foi errado. A cirurgia foi mal indicada pelo médico porque o diagnóstico provavelmente foi feito erroneamente. Então eu tinha uma dor no joelho, mas na verdade ela não estava vindo do joelho, ela estava vindo da lombar, estava vindo do quadril e os nervos irradiavam a dor para o joelho. E o paciente foi operado para o joelho. É óbvio que não ia dar certo. Essa é uma causa relevante. Outra causa que eu julgo muito importante é: muitos pacientes insatisfeitos são pacientes em que não se esgotaram as medidas terapêuticas antes de chegar à indicação de prótese. Então o paciente foi operado de uma prótese de joelho, às vezes com uma artrose que não era tão grave assim. E você pergunta para o paciente, ele quase não usou medicações, ele quase não tentou aplicações dentro do joelho, infiltrações, viscossuplementação, uso de técnicas menos invasivas, às vezes uma subcondroplastia, como eu comentei em outro vídeo aqui do canal também. Eles saíram de um estágio de início de dor para prótese de joelho. E isso, claro, frustrou as expectativas deles. E o terceiro fator, que é esse que eu tenho batido bastante nessa tecla, tanto nesse vídeo quanto no outro vídeo que eu comentei, que é o das expectativas do paciente. Eu posso ter tudo correto, diagnóstico correto, técnica cirúrgica correta, bom material utilizado, tudo feito da maneira certinha. Tentei tudo antes de indicar a cirurgia, porém, eu conversei pouco com o meu paciente. Eu não sabia o que ele queria daquela cirurgia. E eu interpretei errado o que ele queria. Meu paciente imaginava que ele ia colocar a prótese de joelho e podia continuar praticando corrida em trilha na mata. E depois da cirurgia, ele não foi capaz de fazer isso. Claro que ele vai ficar insatisfeito, ele não tem dor mais no joelho, muitas vezes, a perna está retinha, alinhada, a função está boa para o dia a dia e para alguns esportes, mas ele está insatisfeito, porque ninguém explicou para ele antes da cirurgia que ele talvez não fosse capaz de fazer aquele esporte que ele queria. Aquela expectativa dele não foi atendida, ou seja, conversar e adequar expectativas do paciente é talvez uma das coisas mais importantes para o sucesso do pós-operatório. Vocês veem que, respeitando esses princípios básicos, diagnóstico correto, esgotar outros meios terapêuticos, tentar boas fisioterapias, conversar com o paciente, adequar as expectativas, nós nos aproximamos cada vez mais do 100% de satisfação, tá? 100% é inalcançável, claro, mas a gente tem que trazer a curva mais para esse lado, tá? E vocês viram que os principais fatores, muitas vezes, são fatores próprios do paciente e do nível dele de conhecimento e de ansiedade. Nesse trabalho que a gente acabou de comentar aqui, o único fator, o principal fator relevante ligado à insatisfação dos pacientes, aqueles 20%, era a presença do diagnóstico de ansiedade ou depressão. Não era alguma coisa da técnica cirúrgica, era o estado emocional e psicológico daquele paciente antes da cirurgia. E isso tinha que ter sido identificado. Uma outra questão que os pacientes têm, que é em relação aos riscos de uma cirurgia dessa, que eles imaginam que são vários riscos. Isso tem um outro vídeo aqui também, em que eu discuto muito bem todos os riscos, os principais riscos e resultados das principais cirurgias ortopédicas. Aconselho que vocês vejam também. Mas passando rapidamente, deixar claro que é uma cirurgia com riscos muito pequenos. É uma cirurgia que, em taxa de complicações gerais, juntando tudo, é em torno de 4% de complicações para pacientes abaixo de 65 anos de idade. Ou seja, 96% não vão ter complicação nenhuma. Quando eu pego pacientes um pouco mais velhos, essa taxa sobe até 8%, mais ou menos. Mas ainda são 92% de pacientes mais velhos e que não tiveram complicação nenhuma. Falando de algumas complicações específicas, a taxa de trombose, por exemplo, trombose venosa profunda, não chega a 2%, trombose clínica. De infecção, oscila em torno de 1%, ou seja, não é uma cirurgia arriscada, perigosa, como muitos pacientes imaginam, tá bom? Então nós mostramos que não, diferente do que muitos pacientes imaginam,
Não é uma cirurgia que se tira osso, que se arranca o joelho, nada disso. Vocês viram a quantidade mínima de tecido que é retirado, que é o tecido que já está doente e é recoberto por uma cartilagem artificial. Vocês acabaram de ver que, diferente do que muitos pacientes pensam, não é uma cirurgia arriscada ou perigosa, desde que feita toda uma avaliação correta pré-operatória do paciente. E adicionalmente, vocês viram que é uma cirurgia que, respeitando alguns princípios básicos e conversando bem com o paciente, esclarecendo tudo, entendendo, compreendendo o que esse paciente deseja com a cirurgia, os resultados podem ser muito satisfatórios. Há uma melhora da dor, melhora da função para executar as atividades do dia a dia e até esportivas básicas e uma satisfação pessoal muito alta quando nós respeitamos esses critérios básicos. Reforçando então, para que esse recado fique bem dado, respeitando-se princípios corretos e usando as melhores técnicas, a prótese total de joelho é uma cirurgia muito boa. Não tem nada de ruim como as pessoas imaginam. É claro que, com a indicação correta, conversando com o paciente, avaliando caso a caso. Não tem nada de ser uma cirurgia perigosa ou ruim, como muitos imaginam. Lembrem-se, conhecimento é poder. Se esclareçam a respeito das coisas que vocês querem saber. Espero que tenha ficado dado o recado, que eu tenha esclarecido a maior número de dúvidas possíveis, que vocês gostem de eu ter feito um vídeo sobre o joelho como vocês pediram. E eu peço novamente para, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação quando eu postar vídeos novos, deixa suas dúvidas, me deem mais sugestões, espalha o vídeo, compartilha com as pessoas que vocês acham que podem precisar. Muita gente tem artrose de joelho, está sofrendo com dor, deixando de fazer as coisas da vida porque simplesmente está com a ideia errada a respeito da solução, do tratamento, porque escutou de uma pessoa uma coisa que não é verdadeira. Compartilha com ela esse vídeo. Não estou dizendo que seja uma verdade absoluta, mas é uma opinião. Cada um vai construir a sua opinião. Mas para isso tem que estar munido de informações sérias, tá bom? Me sigam nas redes sociais, leiam o meu site, lá tem conteúdo escrito explicando muitas dessas coisas. É mais fácil a gente parar e ler com calma. Muito obrigado por ter assistido e acompanhado até o final e até o próximo vídeo.